Fala também do Guilherme Boulos. Ô, Carla, quero falar contigo sobre Lula, porque está circulando aqui um certo descontentamento da equipe do Guilherme Boulos, candidato do PSOL, que tem apoio do PT, a vice, a Marta Suplicy, né, candidata a vice na chapa com o Boulos. Lula viria para cá depois da viagem, o presidente está em Nova York, está nos encontros lá internacionais, ONU e tudo mais. E tinha uma expectativa do Boulos que o Lula viria para cá, né, para passar o fim de semana e tal, nessas agendas com o Boulos, para tentar fortalecer a imagem, porque muitos eleitores do presidente Lula não estão acompanhando o Boulos, tem muita gente ainda com o Nunes, por exemplo, alguns até com o Marçal, com a Tabata da Atena. Enfim, o Boulos tem a expectativa de trazer esses eleitores para ele, mas o presidente Lula, pelo jeito, só vai vir pertinho da votação mesmo, né? Isso, será que frustra a campanha do Boulos, ô Carla? Então, eu conversei com alguns integrantes da campanha hoje à tarde, Diego, justamente por conta disso, né? Existia, o próprio Boulos falou, na semana passada sobre a expectativa de ter o presidente Lula nesse final de semana em São Paulo nas agendas de campanha, mas o Lula foi para a ONU e de lá ele vai esticar para a posse da presidente do México. E aí a agenda do presidente ficou um pouco complicada, né? Pelo menos uma fonte próxima do Boulos falou: olha. É claro que a gente queria o Lula nessa reta final, é super importante, quanto mais Lula para a gente, melhor. Mas a gente compreende que ele tem uma agenda de presidente, que ele já tem uma certa idade para fazer essas viagens longas, esses bate-voltas e com uma série de compromissos, e ressaltou que ele vai estar. Na véspera, né, da eleição, no dia 5 de outubro, ele deve estar na última agenda de campanha, ele deve estar com bolos. E aí, Diego, é engraçado, porque daí o pessoal começa a falar, pô, o Boulos está frustrado porque o Lula não vai vir esse fim de semana, está chateado, está bravo. Tem um monte de gente falando isso no entorno, principalmente aonde? No PT. Por quê? Porque daí tem outra coisa que a gente mostrou também numa reportagem aqui no UOL, feita pela Ana Bimbate e pelo Lucas Borges Teixeira, que, na verdade, também há um ciúmes no próprio PT, né? Porque é o Lula se dedicando, e ele se dedicou de fato até que bastante, né? Foi a algumas agendas de campanha com o Boulos, tem sido uma figura que a campanha do Boulos está explorando bastante, com o aval dele, evidentemente, e tem várias outras campanhas acontecendo e que o presidente Lula não pode estar junto. Então, assim, a gente pensa que é uma campanha de prefeituras muito pulverizada, tem muito candidato do PT aí na disputa, evidentemente. E, claro, não daria nem como, né? O Lula não está nessas agendas, em todas as agendas. Obviamente, São Paulo é uma cidade importantíssima, houve um acordo aí para o PT estar com o Boulos, né, o PSOL, nessa eleição. Sim, tudo isso está dentro do jogo do político. A capital de São Paulo é muito importante, evidentemente, é uma disputa que também acabou sendo um pouco polarizada, né, com o apoio do Lula e esse do Bolsonaro no Nunes e um pouquinho no Marçal. Mas a sensação agora, depois que essa negativa foi oficializada, porque inclusive o Planalto já soltou a informação oficial de que o Lula irá à posse da presidente do México no dia 1º, então ele vai ficar direto de Nova York até lá. Com essa oficialização, o que diz a campanha do Boulos é tudo bem, a gente queria mais Lula, mas vamos continuar e na reta final mesmo, na véspera ali, a gente vai ter ele aqui do nosso lado, isso que importa. Mas, claro, admitem que queriam um pouquinho mais do presidente esse fim de semana, que é um fim de semana intenso de campanha, né, nessa reta final, mas não Fal- é, terão.